agora que o Supremo Tribunal Federal retoma as atividades nessa quinta-feira, sob a promessa de chegar aí a uma definição sobre dois temas com potencial de acirrar o conflito entre os poderes judiciário e legislativo. A tese do marco temporal das terras indígenas, derrubada pelo STF no ano passado, mas ressuscitada aí pelo Congresso, que aprovou uma lei chancelando o entendimento e revisando a decisão da Corte, é uma dessas pautas aí, uma das pautas em questão, né? Enquanto o assunto não tem uma definição, invasões têm sido registradas em propriedades rurais e sobre isso eu converso agora então ao vivo com o presidente interino do Sistema FAEP-Senar do Paraná, o Agide Eduardo Meneghetti. Presidente, bom dia primeiramente, seja bem-vindo aqui com a gente, tudo bem? Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os ouvintes aí, os espectadores. Presidente, primeiramente, conta pra gente como está a questão dessas invasões no Paraná. Há registro de invasões em curso? Qual região do estado tem uma situação aí, digamos, mais tensa? Dá esse panorama pra gente primeiro, então, antes da gente falar um pouquinho mais sobre as decisões que estão por vir. Bom, Felipe, nós tivemos aqui no Paraná 3 invasões na região de Terra Roxa, 2 invasões na região de Guaíra. É um fato muito preocupante. O clima está bem acalorado na região. O Sistema FAEP fez reunião com os nossos sindicatos patronais rurais junto com os produtores para auxiliar em toda a situação. Depois fizemos semana passada uma reunião lá com os líderes da bancada da agropecuária, o deputado federal Pedro Lupion, o deputado federal Sérgio Souza, o deputado Padovani, a ministra Tereza Cristina, estiveram lá para sentir em loco toda a situação e o calor na região, né? O nosso grande medo é que essa demora do governo federal numa tomada de decisão das reintegrações de posse possa levar a uma escalada na violência entre os ditos indígenas e os produtores rurais da região, né? Se a gente pegar e analisar isso, mais de 18% da região de Terra Roxa foi invadida e 14% da região de Guaíra já foram invadidas. Trazendo isso para valores monetários, dá mais, só na região de Terra Roxa daria mais de 261 milhões de reais perdidos, né? Com essas ditas reintegrações de posses, ou reintegrações de posses, não, perdão, essas ditas vendas de terras pela Itaipu aos ditos indígenas, coisa que não tem terra à venda na região, já é uma região consolidada, os produtores que estão lá são produtores há muitos anos alocados nessas regiões e que está nessa escalada dessa insegurança jurídica na região. É uma situação que exige, de fato, é delicada, exige muito cuidado, né? Em todas as decisões, nos diálogos. O STF, ele determinou aquela conciliação, né? Que envolve aí estados, municípios, representantes dos indígenas, executivo, judiciário, enfim. Na sua avaliação, essa alternativa apresentada aí pelo STF de buscar uma conciliação é positiva? Você acha que vai surtir algum efeito prático? Qual a sua avaliação em relação a essa conciliação proposta aí pelo STF? Olha, nós vemos com grande preocupação essa conciliação, tendo em vista que foi aprovada a lei do marco temporal, né? Uma vez a lei do marco temporal tendo sido aprovada no Congresso Nacional e ter sido sancionada, o sistema FAEP só exige que cumpra-se a lei, que a lei é do direito de propriedade da terra. Os juízes da comarca de Umuarama já deu inclusive as reintegrações de posse em um prazo de 10 dias para que isso seja realizado. Conversamos com o governador Ratinho Júnior também, solicitamos ao governo do estado o apoio com relação a isso. O governador teve reuniões com o pessoal de Brasília e estamos tentando chegar a um acordo para que essas reintegrações de posse sejam feitas. Se o governo federal não assim os querem fazer, estamos conversando com o governo estadual para que consiga, se for o caso, entrar com uma ação e pedindo que o estado possa assim refazer as reintegrações de posse. Nós não podemos deixar o produtor rural em pleno 2024 nessa insegurança jurídica de algo que já é lei, já é consolidado e temos que avançar em outros temas. Isso aí já é muito retrógrado e antigo, né? Temos que avançar em pautas mais importantes para o desenvolvimento do país e do estado. Eu ia te perguntar exatamente sua expectativa em relação a essa proposta de conciliação, mas pelo que eu vi, assim, não há uma expectativa muito positiva.
para um acordo, né? Pelo que a gente percebe, inclusive sobre as manifestações também de outros representantes, de outras entidades, a expectativa é de que essa conciliação pode não dar em nada, surtir nenhum efeito prático, né? É bem provável que essa conciliação não irá avançar e não vai resolver o problema. Como já dito anteriormente, na região não tem áreas à venda, são áreas consolidadas. Não tem ninguém querendo vender propriedade nenhuma. Então, mesmo que a Itaipu tenha o dinheiro, como que ela sim o fará? Né? Eu vejo que essa conciliação, inclusive, pode provocar uma reação maior dos produtores rurais e dos proprietários de terra da região. Porque eu não vejo uma forma de ter um consenso sobre esse assunto na região. A gente pode dizer que hoje, apesar de ter uma legislação aí que vai na direção, né, de dar segurança jurídica, hoje o produtor rural do estado do Paraná, ele vive com uma insegurança ainda, mesmo com já esse assunto tendo sido definido pelo legislativo, existe ainda essa insegurança para poder ter a garantia da posse das terras? Não vou dizer que seja no Paraná, mas assim, vou dizer que é no Brasil. A lei do marco temporal foi aprovada, já está em vigência, mas o país como um todo está tendo vários focos de invasões de ditos indígenas, está sendo feitas reintegrações de posse a esses produtores rurais, mas nós não estamos vendo a eficácia do judiciário e nem o cumprimento da lei ao qual foi sancionada pelo nosso governo federal. Né? Então isso muito nos preocupa, uma vez que, mais uma vez repito aqui, a lei foi criada para ser cumprida, não para ser questionada. Então, que cumpra-se a lei. Isso é o que nós esperamos, tanto do governo federal como do governo estadual. Muito bem, presidente. Eu quero agradecer demais a sua participação com a gente aqui no canal AgroMais. Desejar a você um ótimo restinho de semana. O canal está sempre aberto. Vamos voltar a conversar numa nova oportunidade sobre esse assunto, sobre outros assuntos também, viu? O canal está sempre aberto para o diálogo. Sempre importante a participação de vocês aqui para levar informação direto aos produtores que nos acompanham. Muito obrigado mais uma vez, viu? Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado a todos os ouvintes aí de vocês. Um ótimo dia e um bom final de semana a todos.